Flamengo tá fazendo essa volta 15, dele 20 minutinhos, né, Raíza? gradativa. É coisa de 15 minutinhos, é pra ele sentir de repente, se entrar. Se entrar hoje, né? Porque o Flamengo tá fazendo esse retorno gradativo, com todo o cuidado. Depende do Eu vi jogo muita também, né, gente- Raíza? Depende muito do Eu jogo vi também. muita gente falando na internet, muita gente comentando, né, de que o retorno dele foi muito rápido, que era arriscado. Enfim, o departamento médico do Flamengo não liberaria o jogador se não tivesse realmente condições. E o próprio Pedro, ele passou por uma lesão séria no outro joelho também, já passou por isso. Ele não voltaria se realmente não tivesse condições. Agora, é claro, tem que tomar muito cuidado, porque é um período de inatividade, foi uma lesão muito séria, tem a questão muscular também. É possível que, entrando aos poucos, mesmo assim, ele acabe sentindo alguma questão muscular. Então, esse cuidado, Ilan, Pedrosa, Papa, a comissão técnica do Flamengo terá com o Pedro. Precisa ter, né, Pedrosa? Porque o sem cara tá dúvida. voltando de uma inatividade, de cirurgia. Sim. Depois de 9 meses, né? Não chega a 9, mas um torno de 8 meses aí parado. 7 meses. Menos de 7 meses. Menos de 7? Menos de 7 Foi meses. setembro? Um pouco menos. Foi setembro. 3 de setembro. Ele se recuperou bem com esse tempo recorde, digamos assim, porque geralmente a lesão de ligamento cruzado anterior é em 8 meses. As 2 vezes que ele lesionou, né? Porque, para quem não sabe, o Pedro teve 2 lesões, tanto na perna direita quanto na perna esquerda. É essa lesão que você citou aí, da época do Fluminense, que ele acabou não indo para a seleção brasileira naquele momento. E hoje o Pedro continua tendo esse trabalho de recuperação. Tem que ter muito cuidado, principalmente a parte muscular. Mas quando a gente fala sobre ele voltar com um tempo de recuperação tão bom, isso tem tudo a ver com o profissionalismo do Pedro. É uma lesão muito grave, é uma lesão que você tem que tratar, que qualquer movimento incha um pouco mais. Se você não cumprir as etapas direitinho, pode prejudicar sim a sua recuperação. É algo que, se você não fizer 100% do tratamento, você vai sentir dor pro resto da vida. E sem dúvida alguma a gente tem que exaltar aqui o profissionalismo do Pedro, por ele ter mais uma vez passado por um momento difícil, porque a lesão, principalmente para o atleta, que depende do joelho, do pé, do seu corpo para poder trabalhar, não é só uma lesão física, é a lesão na cabeça. É isso. Como que esse cara vai voltar a jogar? Como que ele vai se recuperar? Será que o Pedro vai voltar a ser o Pedro? Então são perguntas que a gente faz, mas que o Pedro também se faz. Então, sem dúvida alguma, se ele fez uma recuperação bem feita, 100%, como eu tenho certeza que o Pedro fez diante de todo o monitoramento aí do departamento médico do Flamengo, ele vai voltar ao seu jogador que a gente espera que ele seja, com muita paciência, com muita tranquilidade. O Bruno Henrique conseguiu passar por esse processo, conseguiu voltar a ser um jogador decisivo, e o Pedro tem tudo, na minha visão, para voltar também a ser o jogador que a gente conhece, um camisa 9 espetacular. Fala, Raíza. Pedrosa, a lesão do Pedro, ela acontece no momento em que ele vira pai também pela primeira vez. Nascem as gêmeas dele, as filhas, né, bem ali próximo do momento que ele se lesionou. E na época, conversando com algumas pessoas próximas ao Pedro, me disseram que ele ficou, obviamente, muito sentido pela lesão, porque ele estava num momento muito bom, tinha voltado para a seleção brasileira, estava liderando ali o Flamengo em relação a gols e boas partidas, mas que as filhas seriam uma forma também de poder ajudá-lo a se manter forte e até ao longo do tratamento, né? Esse momento com elas, esses primeiros meses, ele esteve mais tempo em casa, mais tempo acompanhando esses primeiros meses da filha também, combustível aí nessa recuperação do Pedro. É uma expectativa, né? A torcida que vem aqui hoje ao Maracanã, ela vai querer ver o Pedro. É preciso ter paciência, como a gente já citou aqui. Mas vamos ver se o Felipe Luiz coloca ele para jogar pelo menos alguns minutos. Acho que vai depender da temperatura do jogo, tá? Acho que vai depender do que vai acontecer no jogo aqui hoje. Não, e é muito legal isso que a Raíza falou, que Deus escreve certo por linhas tortas, né? E o Pedro é um cara que é muito religioso, né? É muito ligado à questão de Deus e tudo mais, e fala muito sobre isso. E eu falei com ele após o título, foi uma das entrevistas, uma das perguntas que eu fiz sobre isso e tal. E ele fala muito sobre essa coisa que Deus, às vezes, escreve certo por linhas tortas, mas você, às vezes, fica chateado que se machucou, que teve que passar por uma cirurgia a mais e tal. Mas, ao mesmo tempo,
ele dá um tempo para ele que ele nunca teria se ele não tivesse lesionado de ficar com as filhas dele. Verdade. É um tempo que não volta nunca mais na sua vida, que a sua filha é a criança, é o bebê. Você poder viver aquilo ali. Um jogador de futebol da intensidade de um time como o Flamengo, meu amigo, você não ia conseguir viver os primeiros meses de vida das suas filhas. E ele teve isso e... é ruim. Mas o Flamengo ainda assim foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Supercopa, campeão carioca, e ele nem está jogando. E de repente ele vai voltar e ainda vai jogar uma Copa do Mundo, né, se Deus quiser. Ainda vai ser campeão pelo Flamengo e teve ao lado das filhas aí um momento mágico. Cara, às vezes, lá no futuro, daqui a 10 anos, 20 anos, ele vai falar assim, cara, aqueles 7 meses não fizeram tanta falta não, foi bom que eu vivi aquele momento com as minhas filhas. Quem fala isso, Papa, é o Kevin De Bruyne, que é um meio histórico lá do Manchester City, que inclusive está na sua última temporada, belga. O pessoal compara ele com o Gerson De Bruyne. Qual o Gerson? Canhota? O canhota, né? Só se for. Canhotinha, né? Eu sabia que ele ia ficar bom. Eu sabia que você ia rir. Enfim, cara, deixa eu voltar aqui, deixa eu me recompor. falar sério aqui de novo. Deixa eu falar sério. Depois deixa eu lembrar. Vamos voltar a falar sério aqui. Deixa eu me mas depois eu quero contar. É sério, ele tem uma lesão um pouco mais grave também, que ele fica alguns meses fora. E aí, se eu não me engano, foi o Fred Caldeira, que é um baita de um repórter, pergunta pra ele. De Bruyne, como é que tá sendo a sua cabeça em relação a essa lesão e tal? Aí ele falou assim, Fred, eu vou ser muito sincero com você. A minha cabeça tá ótima, porque eu tive tempo pra estar com a minha família, eu tive tempo para estar com meus amigos, eu tive tempo para fazer coisas que, infelizmente, a rotina do futebol, do atleta de alto nível, não permite. Porque você vive aquilo ali, 24 horas. Ser jogador de futebol não é só você chutar uma bola, não é só você estar dentro de campo. É você treinar manhã e tarde, é você fazer sua preparação, é ficar longe da família há muito tempo. Pedrosa, mas eles ganham milhões. Verdade, eles ganham milhões, eles são muito bem pagos para isso. Mas o dinheiro, ele não compra o lado também, humano. Né? Exato. E dura pouco também. Exato. Ganha muito, mas dura pouco também. Ele não compra o lado humano. Então, é muito legal quando, obviamente, o jogador também tem esse suporte para poder passar por esse momento difícil da carreira. E o negócio do De Bruyne foi quando o Flamengo perdeu, eu não lembro qual foi o jogo, alguma dessas rateadas aí, chegando lá no aeroporto, o ônibus, a torcida esperando os jogadores no desembarque. Aí, tá achando que é o De Bruyne? Pra chegar no De Bruyne, o Gerson tem que comer um arroz com feijão aí. Vocês estão escutando, a gente não sabe. Torcida argentina não sabe. Tá meio ruim, né, o áudio da Raíssa? Tá meio ruim. Tá meio ruim teu áudio, assim. Acho que tem que falar mais perto do microfonezinho aí. Tá ruim. Você não tá conseguindo te ouvir, Raíssa. Que os argentinos. O pessoal tá fazendo barulho aí perto, né? O pessoal tá fazendo bastante barulho. O microfone dela tá captando o áudio da galera. A gente não tá conseguindo ouvir você agora, Raíssa, por causa do barulho que os caras estão fazendo aí. Bom, enfim. Daqui a pouco você volta a falar aqui. Eu quero destacar o que o Pedrosa falou, tava prestes a falar aqui também. Eu fico imaginando o que vai ser a cabeça do Pedro daqui para frente e tenho certeza que, paralelo à recuperação que ele fez clínica e física para essa volta ao Flamengo, obviamente ele teve um acompanhamento severo psicológico, porque o atleta de alto nível que tem 2 lesões como as que ele teve, e são 2 lesões diferentes, uma não teve nada a ver com a outra, ou pelo menos não tem nenhuma relação de uma lesão com a outra, mas são lesões parecidas e com gravidades parecidas. O atleta que tem 2 lesões como essa, obviamente, precisa ter um acompanhamento psicológico para que ele volte a ter segurança plena de jogar, para que ele não tenha nenhum receio de se machucar novamente. E a gente espera que o Gerson, que o Pedro consiga voltar nesse altíssimo nível que ele tinha antes das 2 lesões, né? Mas eu acho que quem passou pela primeira e passou por uma segunda parecida, e ele passou da primeira, chegou no Flamengo, arrebentou, foi o rei da América. Então eu acho que ele sabe que ele vai ter essa confiança, tipo, vai voltar ao normal de novo. Certamente ele está tendo esse acompanhamento psicológico, ele deve estar muito forte mentalmente também para essa volta agora ao Flamengo.